Aí, então, na fase hominal, é o início da razão. Com a razão aparece o livre-arbítrio. Mas nós temos o livre-arbítrio, que vocês sabem o que é, não é? Nós temos a liberdade de decidir, mas depende. O livre-arbítrio, ele não é constante. Ele vai depender da nossa evolução. É como aquela criança que eu comentei na aula passada. Eu não posso dar um livre-arbítrio para uma criança de 3 anos. Tá? Eu vou dando cada vez mais liberdade na medida em que a criança vai aprendendo, que sabe distinguir uma coisa da outra, que sabe que não pode pôr o dedinho ali que dá choque, sabe que não pode ficar puxando o aparelho de TV, porque senão ele pode cair. Então, você vai treinando. Os espíritos nos acompanham também na nossa caminhada. Então, quando nós estamos ainda numa fase assim, de início de aprendizado, nós temos muitos tutores, sabe? Mas eles deixam a gente fazer uma bobagem. Não é que eles deixam, isso é natural. Então, não tem um impedimento assim. Mas, conforme o crescimento, conforme a evolução, o próprio ser humano vai perceber, puxa vida, mas eu gostava tanto dele, né? E não vai querer mais fazê-lo no churrasco. Tá? É terrível isso, mas faz parte do processo da evolução. Então, não pensem que a espiritualidade age como um tutor e vai impedir que a gente faça uma besteira, não, sabe? Mas não vão dar um livre-arbítrio ilimitado, porque a gente não tem conhecimento. O livre-arbítrio só funciona quando a pessoa tem conhecimento, concordam? Senão é sorte. Tá? Senão é questão de sorte. Então é isso daí. Vai aprimorando a inteligência através do raciocínio. Raciocínio lógico através do consciente, que é a fase ativa, e não apenas do instinto. Anteriormente, no mundo animal, o instinto é que tomava a decisão por nós. Estava tudo gravado no instinto. E eu repetia aquilo que eu já tinha repetido tantas vezes, como animal. Tá? Então, eu já sabia o que era perigoso, o que não era. Por exemplo, um cavalo que tem medo de cobra, sabe? Vocês já viram, acho que até tem... a ciência já fez experiências. Um cavalo nunca viu cobra. De repente aparece uma cobra, ele tem medo, ele empina, porque ele sabe que é perigoso, e ele é muito maior do que a cobra. Tá? Então, é aquele medo instintivo. E nós, quando passamos para o reino nominal, nós continuamos com o instinto, aquele instinto que fala assim, faz isso. Mas veja, eu já falei para vocês, o instinto é um conhecimento passado. Então, agora, nós temos o que? A razão, nós temos a capacidade de raciocinar. E quanto mais nós raciocinamos, quanto mais nós pensamos, estudamos, mais nós vamos desenvolvendo a nossa mente. No corpo humano, desenvolvemos, né, a capacidade de pensar no cérebro, passa lá para o perispírito para a mente. Então, a mente está ficando mais rica de conhecimento. Tá? Então, eu estou pensando aqui, tem a minha mente, e eu estou acessando uma parte dessa mente. Tá? E eu tenho muito conhecimento guardado e eu vou desenvolvendo a inteligência. Só que tem pessoas que gostam muito de estudar, gostam de ler, gostam de tal, então desenvolvem muita inteligência. E não iniciaram ainda um outro caminho, que é um caminho da relação social, sabe? De conviver com as pessoas, dos sentimentos mais elevados. Então, o Espiritismo fala assim, nos ensina que, paralelamente ao estudo,
nós temos que trabalhar a nossa parte moral. E como é que nós trabalhamos a nossa parte moral? Tá? Através do exercício. É o exercício no trabalho, com as pessoas, na família. Nossa, a família é o lugar que a gente mais tem oportunidade para a gente aprender. E temos que aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Tá? Então, a gente vai desenvolvendo, puxa vida, agora eu não vou perder a paciência. Né? A gente vai repetindo, vai ter que repetir milhões de vezes, eu não vou perder a paciência. Eu não vou agir dessa forma, eu vou escutar mais e falar menos. Então, são coisas que são mantras que a gente vai aprendendo, que a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, até que fica assimilado e você já tem um passo muito grande. Você vai perder a paciência muito raramente, tá? Você vai agir de forma violenta muito mais raramente, vai ter mais serenidade. Então, é necessário que a gente faça exercício. É como o cara que vai fazer exercício físico, ele tem que, não basta uma vez, ele vai ter que ir lá e vai ter que aumentar o peso cada vez mais, e repete, repete. Tá? No campo moral, é a mesma coisa, é exercício, é exercício. Ai, mas eu não mudo nada, a gente que pensa. Se você está se esforçando, você muda, já começou a mudar. Agora, se você falar assim, isso não é para mim, não, vou deixar para outra encarnação, deixa para outra encarnação. Vai ser pior, né? Tá? Vai ser pior deixar para depois. Porque são oportunidades que nos foram dadas para isso, tá? Isso não é, assim, aleatório. Então, o raciocínio lógico, né, através do consciente, o consciente é a fase ativa, é a nossa inteligência ativa, o consciente. Qual que é a inteligência passiva? É um instinto, tá? Então, a gente deve dar vazão ao instinto, mas a razão, gente, precisa tá ligadona. Se o teu instinto for resolver na marra as coisas, é melhor conversar com a razão, é melhor desenvolver inteligência emocional, trabalhar as suas emoções. Então, se vocês falarem assim, não, o Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala que o instinto realmente é uma inteligência que a gente deve usar, deve, mas sob a supervisão da consciência. Então, vamos lá. As experiências vividas continuam a ser assimiladas e arquivadas no inconsciente, alterando sempre o nosso instinto. Percebe o mecanismo? Experiência no consciente, repetindo, repetindo, passa para o subconsciente, né? Tá? E aí as novas experiências vêm, isso vai ficando como... Vai aumentando o que a nossa área de subconsciente e inconsciente vai aumentando. Tá? O nosso passado está muito mais rico. E, ao mesmo tempo, vou falar em termos de importância, de tamanho do nosso consciente, também vai aumentando. E a gente começa a aumentar uma outra coisa aqui que a gente vai falar, que é o superconsciente. A personalidade é construída passo a passo. Transformação contínua, evolução contínua. Então, altera o nosso instinto para melhor, está mais rico, o nosso instinto está se aperfeiçoando com o tempo, com as experiências, tá? E a gente também vai melhorando e modificando a nossa personalidade para melhor. Bem no comecinho de casado, e sempre me dei bem com a minha esposa, mas às vezes tem um negocinho assim, eu falava para ela, olha, precisa mudar isso. Não, eu não vou mudar. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui assim. E eu também pensava. Depois, fazendo o curso e tal, nós aprendemos que nós éramos assim, mas nós precisamos melhorar. Então, nós temos que observar aquilo, onde eu posso melhorar, gente? Tá? Hoje, a Célia, onde está a Célia? Hoje a Célia falou sobre ansiedade, etc. É possível melhorar.
essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade é uma coisa que ela veio por causa de medos que a gente tem, e nós precisamos compreender, sabe? E tem uma hora que a gente deve trabalhar a ansiedade, senão ela acaba afetando a parte física, né? A, a parte psicológica e somatizando aí doenças realmente mais pesadas e mais difíceis de serem curadas. Então, cada experiência do consciente, se repetida várias vezes, fica gravada no subconsciente e inconsciente, né? E vai virando uma riqueza para o nosso instinto. Quanto menos evoluído o espírito, menor é o tempo que passa na espiritualidade, que eu já comentei na pré-aula. Reforma íntima é o sucessivo trabalho de vigilância e repetição de bons pensamentos e ações que passam a ficar gravados no inconsciente como parte de nós. Reforma íntima é aquilo que você olha a tua casa e fala assim, puxa vida, aqui está avançando uma água, tem umidade. O que você faz? Deixa lá. Vai te dar um prejuízo no futuro. Então, você vai lá e chama alguém, ou você mesmo, e resolve aquele problema. Para nós é um determinado comportamento. Analise o comportamento. E quem gerou aquele comportamento foi uma determinada emoção. E essa emoção foi gerada por um sentimento que está lá dentro dessa mente. Está na minha personalidade, esse sentimento faz parte de mim, ele gera uma emoção. E essa emoção é um comportamento. Esse comportamento pode ser só o pensamento, pode ser falar, pode ser pegar um ferro e matar. Tá? O comportamento. Então, a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que está saindo de nós. Mas não adianta, deixa eu já explicar, não adianta eu segurar a emoção, hein? Pelo amor de Deus. Tá? A emoção é uma baita de uma energia que tem lá. Tem energia boa e tem energia ruim. Se a gente segurar essa emoção, ela vai fazer um estrago dentro de nós. Então, nós temos que deixar essa emoção ser controlada pela razão. Assim, caramba, eu estou com uma raiva dessa pessoa e eu podia dar um soco nessa pessoa. Não, você decide que você não vai dar um soco nessa pessoa. Vai treinar boxe, sei lá. Mas, aos poucos, você tem que ir se moderando. E aí, começa, mas por que eu estou com uma raiva dessa pessoa? Entende? É um processo lento, mas que nós temos que fazer. Se a gente não fizer pelo bem, a gente vai fazer pelo mal. O mal que certas emoções acarretam dentro de nós. Câncer, sabe? A raiva, por exemplo, a intolerância, a mágoa, ressentimentos. Isso são energias que estão dentro de nós. O ressentimento, gente, é uma energia que está dentro de nós que pode ser fatal. Tá? Então, se eu tenho um ressentimento, eu tenho que começar a pensar um pouquinho, ou então vai para uma terapia, se você não tem condições de se analisar por que eu estou sentindo isso, sabe? Então, tem técnicas ligadas à questão do perdão, são técnicas. Ela fala assim, não, você dá outra face. Quem que dá outra face? Jesus, certo? Mas o que nós temos que fazer, por exemplo, é tentar compreender o outro lado. Uma criança que é mal educada, ela vem e chuta minha perna, uma criança de 2, 3 anos. Cara, eu não posso ficar com raiva dessa criança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender. O tutor dela ali vai ter que ensinar. Dar bom exemplo. Tem criança em creche que aprende em casa, que o pai ensina a bater nos outros, para se defender. Se alguém fizer isso na escola, você, faz assim.
Estou errado? Não acontece isso? E aí o pai? Meu netinho pequenininho de 3 anos, tinha 2 anos, ele voltava da escola e falava que a amiguinha dele mordia ele. Tem que saber lidar com isso. Não posso ensiná-lo a morder a menina. Eu, às vezes, tenho até vontade de ensinar. Mas meu filho, acho que é muito mais elevado que eu, o jeito de ensinar. Tá? Acho que meus filhos são. Então, é isso daí. É um caminho delicioso pela frente. Palavra, muito bom pela frente. Cada, cada hábito que você vai deixando, hábito ruim que você vai deixando, cada comportamento que você vai melhorando, sabe? Você vai. Tem a pessoa que, quando conversa, fala muito alto, porque ela não escuta os outros, sabe? Ela não escuta os outros, mas os outros têm que escutar, e atravessa, e vai. Tá? Ela não precisa entender. Talvez o cônjuge devia falar: olha, está acontecendo isso, vamos tentar. Um ajuda o outro, sem criticar, né? Quanto menos, já falei, quanto menos evoluído é o espírito, menor tempo ele passa na espiritualidade, porque ele precisa de muita encarnação. Já falei da reforma íntima, evolução, através da educação, do estudo e repetição no nível consciente, até a assimilação da experiência. Já falei também a importância do exercício na prática do bem. Vamos falar do superconsciente. É a capacidade de aurir. O que é aurir? De obter, como se fosse respirar, tá? Absorver. É a capacidade de aurir, absorver conhecimento exterior através da emancipação da mente, condição do homem do futuro, quando a intuição passar a fazer parte normal do homem. Tem muita gente que confunde o instinto com intuição. O instinto é passado, intuição é futuro. Para falar que você teve uma intuição, é que o teu nível de superconsciência já está lá em cima. Entendeu? Você começa a desenvolver uma capacidade de estar obtendo o conhecimento, a informação, está tudo gravado. O passado do mundo está gravado lá em cima. Mas nós só vamos ter acesso quando a gente se desliga, assim, do apego, preso à terra, tá? E começamos a nos elevar. Temos insights de intuição, mas essa é uma consciência que nós vamos alimentando cada vez mais com a nossa evolução. De um lado, o instinto que nos liga às experiências passadas, do outro, a intuição que se dá com a expansão da mente e nos liga à fonte divina. Tá? Na apresentação que vocês têm, tem essa figurinha aqui que eu imprimi, tá? E eu não lembro como é que eu fiz, eu não consegui separar a, a descrição da figura, então na impressão não fica legal. Mas eu vou ler para vocês, quase para a gente encerrar aqui. É um resumo, né? Muito do que a gente falou. Vamos começar pelo inconsciente. Acho que dá para eu ler. A função básica da mente inconsciente é armazenar todas as informações do passado, toda a nossa história de vida. E quando eu falo vida, é desde o reino mineral, hein? Tá? É a origem da nossa personalidade, atos automáticos. Todo o nosso aprendizado, do perispírito, né? Ele passa para o corpo físico, todo automatismo. Ou, por exemplo, o nervo vagal, que ele inerva todos os nossos órgãos aqui. Ele
ele faz isso de forma automática, né? O sistema simpático é de forma automática, tudo automático. Então, tudo isso está gravado em nós, na mente do espírito, tá? É a mente do espírito. O corpo físico é um hardware, é a parte, assim, mecânica e eletrônica do computador. A mente é o software, é o nosso programa, é o comandante de tudo. O subconsciente, a função básica da mente subconsciente é armazenar informações. Então, está no nosso consciente, no nosso subconsciente, é, é uma consciência mais recente. Não está mais no consciente, mas não está ainda, sabe, misturado lá com o inconsciente. É mais fácil de ser acessado. Tá? É o armazém e o banco de dados de todos os seus pensamentos, sentimentos, imaginações, hábitos, impulsos e desejos de mais curto prazo. Sabe aqueles desejos? Está tudo no nosso subconsciente. Tá? As nossas tendências estão gravadas ali no nosso subconsciente. Às vezes, vem uma ideia que pode não ser muito legal. Quem corta é o consciente. Tá claro, tá lógico, tá? O consciente, a função-chave da mente consciente é operar como um programador de computador, protetor e senhor da mente subconsciente. Então, o nosso consciente, com a nossa forma de raciocinar, já temos um conhecimento do que é certo, do que é errado. Ali é o nosso guarda, sabe? Opa, isso aqui você não vai fazer, não é bom para você fazer. Se quer fazer, você faz. Você pode se arrepender. A consciência está assim. Mas, às vezes, dependendo da pessoa não ser tão evoluída, o apego dela às sensações é muito grande. Tá? É muito grande. Por exemplo, na parte sexual, tem pessoas que parecem animais, agem como animais, sabe? Ainda estão com aquele vício de obter aquela sensação. O cara que se droga é a mesma coisa. Né? Então, como a gente, com a nossa evolução, nós vamos aprendendo, isso serve, isso não serve. Cara, tem uma coisa que está subindo aqui do subconsciente para a ação, para a consciência e ação. E você fala assim, não, isso não é bom. Quando um pensamento, sentimento, impulso surge na mente subconsciente, é dever da mente consciente usar suas propriedades de raciocínio e discriminação para examinar esse pensamento na porta de entrada. Se o pensamento, o impulso, nossa, não dá, muito desculpa, for positivo e espiritual, você permite que ele entre. Se é negativo, você o expulsa. É como o pensamento. O pensamento está negativo, gente, põe para o lado. Agora vamos para o superconsciente. A mente superconsciente é a mente espiritual e pode ser contatada via meditação, sonhos, manutenção de um diário, intuição. Ela pode nos ajudar somente se a gente estiver, aqui fala se pedirmos ajuda. Mas tem outro tipo de ajuda que a gente recebe. Um é pela intuição, que é mais raro. O outro é pela inspiração. Ah, o cara está inspirado hoje. O que quer dizer a inspiração? Ele está recebendo a inspiração, a ideia de uma fonte externa. Um espírito, possivelmente. Ou um amigo, tá? Então, você foi inspirado a ter aquela ideia a fazer. O superconsciente é uma ajuda que nós pegamos do todo. Podia falar assim, de Deus, tá? Aurimos do alto, dos arquivos acásicos.
Tudo está gravado lá. Da respiração. Existem alguns tipos de respiração, que meu filho também fala nessa entrevista, que equivale ao, a- aos sintomas causados pelo LSD, por exemplo. Tá? Algumas sensações, para quem usou a maconha, por exemplo, não estou incentivando ninguém a isso, né? Abre um pouquinho o cérebro ali e você tem um acesso como se fosse a um portal. Eu acho que aí pode ter alguma certa confusão, que esse acesso necessariamente não é para esse local, mas pode ser para uma parte do plano espiritual ou uma parte que nós não acessamos da nossa mente naturalmente, tá bom? Naturalmente, nós acessamos a mente. Boa? Tá. Isso que eu falei para vocês, vocês podem falar assim, puxa vida, e aquele que nasce com autismo, né? Com outras deficiências mentais, né? Às vezes a mente dele está assim, completa, mas o computador dele está limitado, está danificado. Então, o computador dele não está acessando a parte que normalmente ele acessaria. Mas alguns casos de autistas, eles acessam outra parte. Já viram crianças que fazem cálculos rápidos, ou que aprendem línguas, ou têm uma deficiência de um lado, mas têm uma proficiência, um tipo de inteligência. Acho que no meu livro eu até falo de um jovem que é autista, mas ele era super, hiper inteligente na parte de astronomia. Ele até deu uma palestra no TED, TED, tá? Então, tudo isso que nós falamos dá possibilidade, é um ensejo aí de muita reflexão.